Bom dia a todos. Estamos aqui diretamente da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, iniciando mais um seminário. O nosso tema de hoje vai versar sobre as mudanças climáticas e defesa nacional, abordando seus desafios e oportunidades para o Brasil. Nós vamos trabalhar na sistemática de uma palestra inicial, em torno de 30 a 40 minutos, com o nosso convidado. Logo depois, faremos um intervalo de 5 minutos e teremos mais 20 minutos destinados aos debates. Eu gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje. A palestra será proferida pelo Coronel Oscar Filho. Ele é professor da Escola Superior de Defesa do Ministério da Defesa, especialista sobre o tema mudanças climáticas. Eu tenho certeza que vai agradecer e muito a todos nós que estamos assistindo os nossos conhecimentos sobre esse assunto. Eu gostaria de deixar claro que as perguntas vão ser realizadas mediante chat. O chat já está aberto. Quem, à medida da palestra do Coronel Oscar Filho, forem surgindo dúvidas, os senhores já podem colocar no chat as perguntas, tanto dos senhores quanto das senhoras que nos assistem. E eu não vou me alongar muito, eu vou passar a palavra, então, para o Coronel Oscar Filho, para que ele inicie a apresentação e que todos nós tenhamos um excelente seminário. Muito obrigado, Coronel. Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, junto à ESEMA, Instituto Meira Matos, trabalhando um tema que nos últimos anos eu tenho buscado estudar, junto com colegas que eu estou vendo aqui, que muito me anima para esta conversa sobre mudanças climáticas e defesa nacional. É um tema novo, ele está sendo inserido, inclusive, na nossa política, e eu gostaria de trazer alguns aspectos relacionados a desafios, mas também oportunidades que eu enxergo dentro dessa temática que nos coloca, como Brasil, no centro de um debate internacional. Eu vou pedir, então, para compartilhar a minha palestra, por favor, Barros. Muito bem. Então, o título Mudanças Climáticas e Defesa Nacional, tratar de desafios e oportunidades, tentando pensar basicamente as Forças Armadas e pensando especialmente o nosso caso do Brasil, a nossa defesa. Por favor, Barros, o próximo. Como objetivo principal, eu acho que é levantar aspectos, né? Mas basicamente discutir esses aspectos relacionados ao fenômeno das mudanças climáticas e seus impactos para a defesa militar. Pode passar, Barros. Eu coloquei, antes de iniciar, algumas questões, e eu trago aqui uma atividade que, para mim, e também eu acho que para o Estado-Maior do Exército, por cento, foi muito interessante, que aconteceu em setembro de 2022, mudanças climáticas, degradação ambiental e defesa nacional. Estou vendo o Coronel Paulo Filho fazendo parte dessa atividade. Ele foi um dos entusiastas de trazer essa temática, a sensibilidade de perceber a importância de discutirmos isso do ponto de vista político-estratégico. A gente já tem esse trabalho sendo feito há muito tempo, né, pelo DEC, né, pela DEPIMA, pelo nosso departamento de patrimônio, o nosso departamento ligado às questões ambientais faz um trabalho belíssimo há muito tempo, mas precisávamos trazer esse debate para o nível político-estratégico. E qual foi nossa surpresa? Que exatamente um mês depois, né, a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos trazem as questões climáticas como o maior desafio existencial compartilhado da nossa época. Então, e o Brasil está no centro. Então, o Centro de Estudos Estratégicos, Estado-Maior do Exército, resolveu abrir uma linha que eu considero que foi muito importante, uma linha de pesquisa para tentarmos enxergar, primeiro, entender o fenômeno, segundo, enxergar como os países têm atuado, especialmente as Forças Armadas e o setor de defesa, e pensarmos os nossos desafios de Brasil. Então, nós precisamos entrar nesse debate, porque o Brasil está no centro desse debate, especialmente com a Amazônia. Então, nós não podemos simplesmente deixar o debate à margem, precisamos entendê-lo melhor. Eu acho que essa é a grande questão. Por favor, Barros. Então, eu tenho essa proposta para esses 40 minutos, essa meia hora,
Primeiro, tratar o que é esse fenômeno, a causa. Eu vou citar uma causa porque eu acho que ela tem importância para mitigação. A gente precisa entender consequências, né? Não quero aqui um debate, mas aquilo que é entendido como consenso, né? Abordagem militar, e aí o trabalho que o nosso pesquisador, Coronel Helder, professor, doutor, especialista na área, fez para o centro, foi muito interessante para enxergar a Europa, enxergar os Estados Unidos especialmente, as implicações para a defesa e segurança no Brasil, e depois encerro com desafios e oportunidades que eu enxergo importante. Então, por favor, Barros, podemos começar já com o fenômeno, aproveitando a minha origem como geógrafo, e ontem que foi o dia do geógrafo, a próxima, por favor, eu não poderia deixar de trazer alguns elementos muito rapidamente de geologia histórica para a gente entender um pouco, né? A grande questão por trás de todo esse debate diz respeito, não é, aos gases com efeito estufa e, muito especialmente, ao carbono, ao dióxido de carbono. Então, se a gente olhar na própria história da humanidade, a composição, assim como o planeta Vênus e outros, nós já tivemos uma concentração muito maior de dióxido de carbono na nossa atmosfera, que, felizmente, ao longo, né, dos milhões, bilhões de anos, foi sendo substituído pelo oxigênio a partir do surgimento da vida nos oceanos e tudo aquilo que a gente sabe. Então, nós já tivemos uma atmosfera muito mais carregada de dióxido de carbono e impedir a vida, e isso foi sendo, a partir dos oceanos, trocados. Eu acho que essa é uma imagem importante. Por favor, a próxima, Barros, isso aqui não é muito rapidamente. Então, o que aconteceu com aquele carbono e como é que ele foi substituído pelo oxigênio? Ele simplesmente foi sequestrado e foi submerso, ou soterrado. E passou ali, se a gente pega a era paleozoica, o surgimento do carvão mineral, são 600 milhões de anos. É muito tempo. E ele ficou inerte. Simplesmente aquele carbono, naturalmente, foi sequestrado, permaneceu inerte na forma de carvão mineral e na forma de petróleo, no fundo dos oceanos, né? Por favor, Barros, a próxima. Em 200 anos de revolução industrial, o que nós estamos fazendo é lançando novamente, pode clicar mais uma, Barros, esse dióxido de carbono de volta para a atmosfera. Se os dados mostram que a era pré-industrial, as partes por milhões de carbono, dióxido de carbono, na atmosfera eram em torno de 215 partes por milhões. Hoje está em torno de 425, dobrou, mais praticamente dobrou, né, a presença do dióxido de carbono. E esse é um gás estufa. Então, eu queria trazer essa questão, pode passar mais uma, por favor, e para mostrar esse gráfico, o quanto nós temos lançado de carbono por ano, em torno de 30 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por ano na atmosfera, especialmente nas últimas décadas, né? Isso tem gerado, a ciência já percebeu, tem gerado problemas. E por que eu estou insistindo nisso? Porque a mitigação passa necessariamente por uma política de descarbonização. Então, a gente vai ouvir falar muito disso. O problema de mitigação, já se sabe, o diagnóstico parece claro, é a questão da presença do carbono como gás, né? Como gás estufa, o dióxido de carbono especialmente. O metano também ajuda, mas é muito menor, mas o dióxido de carbono. Então, podemos passar por essa parte, eu só gostaria de trazer para a gente identificar um pouco a origem do problema. Até um tempo, até uma década, 2 décadas atrás, se falava muito, basicamente, do efeito estufa e do aquecimento global, e de fato, percebe-se isso. Mas o que a ciência tem percebido é que é muito mais do que um aquecimento global, são mudanças climáticas, né? Em algumas áreas, porque a biosfera, a atmosfera é um sistema muito sensível, né? E tudo está interligado, é o processo de teleconexão, é um sistema interligado e sensível. Então, os oceanos, por exemplo, são reguladores, né, do clima, da manutenção de um padrão constante de tempo, que a gente denomina de clima. Isso tem alterado. Em algumas áreas, mudam-se as correntes. Correntes quentes podem deixar de banhar, por exemplo, a região de Portugal. Portugal pode se tornar até mais frio em determinadas partes do ano, né? Então, assim, mudanças climáticas nos parece mais interessante do que só aquecimento global, né? O sistema tem mostrado os padrões, né, de repetição do clima parece que estão alterados. Isso tem gerado uma série de problemas. Isso tem impactado a questão de defesa e vai impactar a questão de defesa e segurança no mundo, que aí já entrando um pouco agora no nosso debate de maior interesse. Por favor, Barros, eu gostaria de trazer essa questão da ampliação do próprio conceito
de segurança, que eu acho que é algo que a gente vive nas últimas décadas muito fortemente, né? A Segunda Guerra Mundial ela sai com o surgimento dos estudos estratégicos, dentro dessa perspectiva, né, muito forte, segurança nacional, e muito ligada à ideia de poder militar, a essa dimensão poder militar, mas o que a gente tem visto nos últimos anos é o surgimento de outras dimensões, né, e, por favor, Barros pode trazer, o Barry Busan nos anos 80 já apontavam a questão econômica, societal, ambiental. Então, é uma questão que vai, basicamente, se a gente toma Estocolmo, 1972, a preocupação da pressão sobre os nossos recursos naturais, né? Os estoques finitos, a disputa por esses recursos naturais, essas questões, vai trazer todo um debate sobre o desenvolvimento, necessário desenvolvimento dos países que não tinham chegado àquela condição, né? E tudo que a gente conhece. E depois, a partir dos anos 80, quem não lembra da questão da camada de ozônio, que era uma outra questão, mas depois, né, a questão do efeito estufa e tudo o que isso significa. O fato é que essa questão ela foi incorporada numa dimensão de segurança, não só, a gente vai ver, também na dimensão nacional, mas, por favor, Barros, uma próxima, nós vamos aprofundar e trazer, né, a escala do local, das comunidades, das pessoas, dos deslocados, da migração, da seca, etc. e tal, ou da enchente, e a ampliação, a ideia de que vivemos numa aldeia global. Então, portanto, isso nos faz sugerir que há diferentes tabuleiros de segurança, dos quais a questão nacional está no meio, está no centro. Então, eu vou pedir, Barros, para você, só como um exercício da gente pensar um pouquinho, né? Esses tabuleiros, é como se fossem dimensões e escalas diferenciadas. Então, por exemplo, quando a gente fala na questão global, quando a gente pensa o planeta, nos vem muito mais a ideia das mudanças climáticas, da COP, da dimensão ecológica, da atmosfera desconhece fronteira, né? Não tem fronteira política, dos eventos climáticos extremos. Todas essas questões são discutidas nesse âmbito e que, de fato, sugerem pensar regimes cooperativos internacionais. Não tem como. Vamos ter que pensar isso aí. Muita coisa já caminhou, né? Muita coisa já caminhou. Há uma dimensão nacional que coexiste, é importante, os estados continuam soberanos, independentes, e a humanidade ainda não encontrou nada melhor para substituir o Estado. Então, né, as próximas décadas, se não séculos, nós continuaremos com os estados. E, portanto, há uma dimensão geopolítica nessa questão, de disputa de recursos escassos, de busca pelo desenvolvimento, de busca por manter seus estoques, basicamente proteger seu território, sua população. Há uma dimensão local, mais socioambiental, que trata de vulnerabilidades humanas, de deslocamentos, que também precisam ser observadas, né? Também precisam. Então, trata-se de uma questão complexa. Todas elas envolvem, em algum grau, a questão de segurança, e, portanto, são preocupações de segurança e que, de alguma forma, implicam em questões militares, como a gente vai tentar ver mais para frente. Por favor, Barros. Bom, como é que essas questões têm sido incorporadas na literatura militar, nas questões, na legislação de defesa? Então, como eu falei, o Centro de Estudos Estratégicos realizou, ano passado, conduziu uma linha de pesquisa com o professor Helder, e uma das primeiras questões do professor Helder foi compreender esse fenômeno e tentar enxergar a Europa, a OTAN e Estados Unidos. Então, por favor, Barros, a próxima. A questão básica é que, sim, implica as mudanças climáticas, elas têm relações, e elas, portanto, são uma preocupação, inclusive militar. Elas possuem o potencial de afetar a segurança internacional. Então, elas em si não são tanto, mas elas afetam, elas potencializam instabilidades, conflitos, migrações em massas, né? E sugerem operações militares, pensar suas infraestruturas, pensar suas capacidades de respostas a desastres naturais, pensar uma palavra que nós temos utilizado muito, hoje o Centro busca utilizar, resiliência, né? Resiliência diante de todos esses fenômenos. Então, essa é uma questão, como a gente vai ver, por favor, próxima. Basicamente, nós temos que pensar duas questões. Quer dizer, isso vai implicar, e vai implicar todo mundo, inclusive as estruturas militares. Nós temos que pensar mitigação e adaptação.
Quando a gente fala em mitigação, nós estamos pensando em medidas para reduzir a quantidade ou a velocidade das mudanças climáticas, ou seja, é tentar pensar quais são as causas desse problema, pensar que esse problema não, o agravamento dele não é de interesse de ninguém, isso gera conflito, isso gera instabilidade, então, em tese, ninguém é favorável a que esse conflito realmente escale, né, venha a se agravar. Então, portanto, combater suas causas, eficiência energética, equipamentos militares sustentáveis, etc., etc., coisas que a gente já vem, inclusive, fazendo. Podemos melhorar, mas já tem muita coisa feita pela DEPIMA, né? A adaptação, aí talvez seja uma coisa mais nova para a gente. Ajuste de sistemas e antecipação ou respostas às mudanças climáticas, de forma a reduzir as consequências negativas e aproveitar oportunidades. A gente tem, infelizmente, a gente ainda não está começando a pensar em capacidades operacionais diante de cenários que se mostram, de infraestruturas mais resilientes, né, nesses quadros. Então, isso é um grande desafio para a defesa, que nós só estamos começando a discutir, mas teremos muito ainda a caminhar, né? Vamos ver como que os Estados Unidos têm feito esse trabalho? Então, assim, há uma série de documentos dos Estados Unidos, muitos documentos. O professor Helder levantou cerca de 180 documentos que há 3 décadas tratam das implicações de mudanças climáticas sobre estrutura de defesa. É lógico que os Estados Unidos pensam o mundo. Então, quando eles pensam em mudança climática, eles não estão pensando só os Estados Unidos. Mas é interessante que eles começaram pensando nos Estados Unidos. Nos anos 90, não se falava tanto de mudanças climáticas, muito mais de aquecimento global e aumento dos níveis dos oceanos. Então, a Marinha, em 1990, já publica como serão as implicações para a Marinha dessas mudanças climáticas que se observa a partir da ideia de aquecimento global e de elevação do nível dos mares. De que forma isso vai implicar as infraestruturas, os portos, etc., né? Então, a questão é que muitos documentos, e o Departamento de Defesa, pelo menos 30 documentos, tem produzido, que tentam mapear riscos, basicamente, mapear riscos, mas também pensar como mitigar, como adaptar, basicamente, como ser resiliente diante desses riscos, dessas mudanças que estão sendo apontadas. Então, podemos passar, Barros, aí um mapa em um desses documentos, né, que a gente apresentou, que traz uma série de riscos no mundo que podem ter implicações, impacto sobre o próprio papel do Departamento de Defesa, né? Então, eles pensam o mundo. Os Estados Unidos pensam o mundo, pensam as suas grandes regiões, e aí eles pensam de que forma isso pode implicar suas forças. E eu acredito que cada país terá que fazer isso na sua área de atuação, né? Pensando de forma prospectiva, como é que essas regiões podem ser afetadas e de que forma isso pode implicar ou impactar as nossas missões militares, né? Podemos passar? E aí, essa relação, os documentos, aqui é um resumo que eu já faço, basicamente, né, aproveitando um conjunto de ideias e percebidas sobre eventos climáticos e impactos para as questões de ordem mais militares, né? Então, os fenômenos meteorológicos extremos, incêndios florestais, furacões intensos, onda de calor, isso vai. Qual o impacto disso? Agrava instabilidades, gera insegurança, pode trazer problemas de saúde, né? O Brasil a gente já conhece. Então, uma série de impactos para a segurança, de um modo geral, mas que terá, né, repercussão ou implicações para pensar estruturas de segurança e defesa. Inundações, aumento do nível do mar, isso pode provocar alagamentos de pontos críticos necessários, inclusive para manobras, né, danos a infraestruturas, ou o contrário, né? Ou o contrário, como a gente vai ver, alteração no padrão de precipitações, secas, escassez, vimos isso agora recentemente na Amazônia. Crise hídrica, a gente já tem a história do Nordeste, do Sertão há muito tempo, e a participação das Forças Armadas, insegurança alimentar, tensões sociais, migrações, derretimento das geleiras, e o que isso pode acontecer no caso do Ártico, muito claramente, a criação de novos corredores estratégicos, no caso do Ártico. Em suma,
os impactos afetam especialmente as instalações e as capacidades militares, a competição por recursos naturais escassos, além de gerar maior demandas por respostas a desastres naturais e apoio à defesa civil. E aí, como é que os Estados Unidos têm pensado, né, como é que ele vai, então, agora, a partir do seu Departamento de Defesa, responder a essas questões? Obrigado, Barros. Então, ações desenvolvidas pelo Departamento de Defesa, eu também fiz uma espécie de resumo adaptado do trabalho do Helder. Capacitação. Inserção do tema na formação profissional militar. Acho que a gente tem feito isso no Brasil, isso é muito interessante e importante. A gente tem que entender isso de uma forma muito racional, entender seus impactos, né, entender o que de fato está acontecendo, compreender o fenômeno em primeiro lugar. Operações, considerações climáticas incorporadas nos jogos de guerra. Eles têm trazido isso pensando essas questões de forma prospectiva. Imagina o Ártico descongelado, né? Quais são os novos corredores, de que forma isso implica? Imagina secas em regiões onde havia um padrão tropical úmido, por exemplo. O que é que isso pode implicar? Energia. Então, eles têm metas, por exemplo, 100% de descarbonização da eletricidade das instalações do Exército até 2030 e aquisição de veículos não táticos 100% até 35. São metas estabelecidas e aí outros países também impõem suas metas. Logística. Desenvolver tecnologias voltadas para a autossuficiência tática e eletrificação de helicópteros e aeronaves de pequena mobilidade. Infraestrutura. Aumento da resiliência climática nas instalações militares, dentre outros. Eu não coloquei todos, mas eu acho que isso nos chama a atenção para algumas questões que podem ser trabalhadas pensando essa resiliência climática. Por favor, Barros, pode passar a próxima. E aí, aquilo que já foi citado, né, essa política, essa Estratégia Nacional de Segurança de 12 de outubro de 22, de todos os problemas partilhados que enfrentamos, mudanças climáticas são o maior potencial existencial para todas as nações. E aí não tem como pensar que o Brasil está no centro desse debate, depois eu vou tentar explicar por quê. Né? Por favor, próxima. Vamos à Europa muito rapidamente, não só a União Europeia, mas também o Reino Unido. O professor Helder fez um trabalho sobre a OTAN, mas ele percebeu que ainda é tímido. A OTAN é um pouco mais tímida, não que não tenha debatido. Né? Obrigado, Barros. E no caso da União Europeia, né, é interessante, as estratégias de mitigação dos países membros da União Europeia e OTAN têm sua maior expressão em projetos de eficiência energética, energia limpa, sequestro de carbono, desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e infraestruturas resilientes. Deixa eu dizer uma coisa, eu acho que é importante. A gente sabe que, do ponto de vista geopolítico, além dessa crise agora da Rússia-Ucrânia, as grandes preocupações da Europa são crise migratória e crise energética. Então, assim, essas questões, a crise migratória e a crise energética, têm uma ligação direta com o agravamento das mudanças climáticas. Aumentará as duas, a pressão sobre a Europa. Então, a Europa é muito preocupada com a mitigação, quer dizer, evitar que essa questão se agrave ainda mais. Porque se ela se agravar ainda mais, a Europa vai sofrer, especialmente naquilo que é a sua crise migratória e energética, né? Ela tem buscado soluções, inclusive uma aqui com o Nordeste brasileiro, especialmente o Ceará, tentando pensar o hidrogênio verde a partir do porto de Pecém, né? Transporte de amônia para a Europa. Isso já está até acontecendo, mas de forma ainda bastante tímida e tem um potencial enorme para aumentar. Barros, por favor, próximo. Em relação ao Reino Unido, é interessante que esse documento, eu acho que todos aqui que são interessados pelo tema, os últimos documentos, né, de estratégicos do Reino Unido, o Reino Unido tentando se recolocar agora fora da Europa, né, como uma potência, tem produzido muitos documentos, e é importante, só nesse documento, por exemplo, mudanças climáticas são citadas 85 vezes, né, 85 vezes. A defesa do Reino Unido de transição energética é um grande debate também, além dos riscos, lógico, além dos riscos. Então, reduzir a pegada de carbono em 50% até 2030 e tentar zerar na metade do século, em 2050. Então, essa também é uma meta do Reino Unido, muito mais ligada, no caso aqui, à mitigação. Mas é lógico que o documento traz elementos de resiliência, elementos de adaptação também
para pensar essas questões, né? Por favor, Barros. Então, dito isso, eu apresentei um pouco o que é o fenômeno, qual a sua causa principal, a grande questão ligada ao dióxido de carbono, trouxe essa questão do mitigar, adaptar, vimos alguns países como exemplo, né, algumas regiões, e gostaríamos de trazer agora para pensar a defesa e a segurança no Brasil. Então, em primeiro lugar, quando nós começamos a discutir, e aí o Coronel Aze estava também lá no centro, o Coronel Paulo Filho, né, e toda a equipe do Centro de Estudos Estratégicos, uma das primeiras questões que a gente percebeu é que é multidimensional, quer dizer, não é uma questão só, ela envolve várias dimensões. E aí, por favor, pode ir clicando. Obrigado, Barros. São 4, tá? Pode deixar só na primeira? Pode deixar só na primeira para a gente. Ok, a primeira. Então, a primeira dimensão é uma dimensão já muito conhecida, o Exército já trabalha isso há muito tempo, inclusive faz um papel muito bem feito. Vide agora o caso da nova ESA, a preocupação que o Exército tem com o meio ambiente, a DEPIMA faz um trabalho belíssimo, é exemplar. Então, essa questão ambiental, ela tem tudo a ver com o Exército, isso é um capital muito importante para a gente, é o verde cuidando do verde, temos que fazer isso, e temos que capitalizar, nós somos amigos do verde, e temos que continuar. Então, eu acho que essa dimensão ambiental, eu vou passar mais rápido, porque é algo que a gente já faz muito bem. Eu vou voltar a cada uma delas, mas deixa eu só apresentar, então, a próxima. Uma outra dimensão é uma dimensão securitária. Por quê? Porque as mudanças climáticas, elas tendem a agravar conflitos, elas tendem a provocar deslocamentos, migrações, e isso vai ter implicações sobre segurança. E os exércitos são chamados a apoiar, né? Em muitos casos, como a gente vai ver, muitos problemas que advêm de questões muito mais securitárias. Essa é uma questão, e aí vem uma grande dúvida. Precisamos nos adaptar a isso ou não? Vamos deixar esse debate um pouco mais para frente. Uma próxima. Essa próxima é a dimensão operacional. Ora, se nós teremos novos ambientes, inclusive geográficos, que podem surgir com essas mudanças de padrão do clima, portanto, novas geografias, nós teremos que pensar outros meios e outros materiais e outras capacidades para operar, né? Em outros ambientes, ambientes que mudam. Então, isso aí a gente vai ter que pensar. E, por fim, talvez a mais sensível, mais complexa, inclusive eu vou deixar por último aqui, por favor, Barros, é uma de natureza geopolítica, que diz respeito aos estados, diz respeito à manutenção soberana dos seus territórios, diz respeito a uma preocupação que o Brasil já tem muito grande com a Amazônia, a gente vai passar por ela. Então, eu vou rapidamente falar de cada uma delas e como isso implica para a defesa. Por favor, Barros, a próxima. A questão ambiental. Pode clicar. Bom, o Exército, olha essa revista, O Exército e o Meio Ambiente, 2007, né? A DEPIMA, a criação em 2013, o trabalho que tem sido feito, a educação, o verde tomando conta do verde, isso é muito importante e só tem que ampliar. Essa educação ambiental é um capital fundamental, né? E a gente tem que colar isso na nossa imagem. Isso tem que ser colado. Nós cuidamos do verde. A palavra proteção. Nós protegemos o território, nossa população, inclusive a nossa fauna, a nossa flora, porque são recursos nossos, são importantes que sejam preservados, que sejam conservados, né? Na realidade. Por favor, a próxima. Né? E eu queria fazer uma homenagem a esse grande expoente da geopolítica brasileira, Meira Matos, quando ele escreveu, em 1980, a Panamazônica, para falar da necessidade da defesa da Amazônia como um realista, um geopolítico brasileiro, olha o trecho que ele escreve. Uma das características essenciais do Tratado de Cooperação Amazônico é a sensibilidade de seus negociadores para um dos principais apelos sociológicos do nosso tempo, a consciência ecológica. A importância dos problemas do meio ambiente ali está consignada na postulação do propósito de equilibrar as necessidades de desenvolvimento com o harmônico equilíbrio ecológico. Na época não existia a palavra ainda desenvolvimento sustentável. É isso que o general está falando. Não há incompatibilidade entre afirmação soberana e sensibilidade socioambiental. Essa é a mensagem que o general Meira Matos nos coloca. Nós precisamos compreender isso.
a importância, não há incompatibilidade entre afirmação soberana e sensibilidade socioambiental. Precisamos caminhar, isso nos capitaliza, e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Então, essa questão ambiental é a primeira, por favor, Barros. E aí nós temos uma coisa, 2017, muito bem pensado, na época o general, o nosso ministro da Defesa, Raul Jungmann, pensou com sua equipe e as forças em trazer essas boas práticas, através de um livro chamado Defesa do Meio Ambiente, que ficou conhecido como Livro Verde, é de 2017. Ele trata da proteção do meio ambiente, da preservação como legado secular, da sustentabilidade, da recuperação de ambientes degradados, das operações de apoio ao meio ambiente. Isso é um material interessantíssimo de comunicação estratégica, está sendo refeito agora, muito importante, muito importante. Nós temos que pensar, e aí eu vou falar mais um pouco sobre isso, a gente está muito acostumado a ter posturas defensivas, nós temos que ser proativos, nós temos que mudar a chave, e esse é um exemplo de mudança de chave. Por favor, a próxima, securitária. E pode passar já o próximo, por favor, Barros. Eu trago aqui uma série, os senhores sabem muito melhor do que isso, o envolvimento das Forças Armadas em apoio a uma série de questões, controle de imigração, né? Está aí a Operação Acolhida, combate a crimes ambientais, combate a queimadas florestais, defesa civil. O que dizem os estudos sobre mudanças climáticas? Essas situações só tendem a piorar. Se de fato a gente não conseguir conter, e de fato, como os cenários parecem mostrar essa situação, nós vamos cada vez mais, a probabilidade é que nós sejamos chamados ao apoio. E aí, por favor, Barros, clica mais uma, porque eu coloquei um carimbo aí que eu acho muito importante. Isso gera um debate, certamente não é para agora, mas é um debate para o Ministério da Defesa, basicamente, que é o seguinte. Essas questões exigem uma adaptação das Forças Armadas? Em que medida? Porque a gente tem que tomar cuidado. Uma das características da defesa no Brasil é que nós temos uma defesa largada. Como, infelizmente, nós não temos políticas nacionais ou estruturas que ocupem determinados espaços, as Forças Armadas acabam sendo chamadas pela sua competência, pela sua capacidade de logística, pela sua presença nacional, capilaridade, etc., por uma série de fatores. Não vamos discutir aqui os motivos. Mas as Forças Armadas acabam sendo chamadas. Eu acho que o dilema é, se a gente começar a se adequar, se adaptar, e, portanto, ter cada vez mais capacidades para esse apoio, o risco é em que medida nós estaremos ocupando o espaço que seria em tese de outras agências. Essa é uma pergunta que eu deixo, eu não tenho resposta, eu acho que a sociedade brasileira tem que debater isso, a defesa tem que debater isso, mas é uma questão que está posta. Assim, diagnóstico, a gente vai ser cada vez mais chamado. Qual o limite da adaptação a essa questão? Né? Vamos criar companhias de resgate, companhias de combate a incêndio? Não sei, é uma grande dúvida, eu não teria resposta, mas eu acho que nós temos, como sociedade, como defesa, pensar muito sobre essa questão. Por favor, Barros, a próxima. A operacional, essa é novidade, essa eu acredito que, aí eu trago, por exemplo, os países, né, a questão mais, talvez hoje, discutida seja o descongelamento do Ártico e o que isso vai trazer de implicações para manobras, para ocupação de espaço, para possíveis, né, controle territorial, é só um exemplo. A próxima, por favor, que nos diz mais respeito, Barros, é essa imagem da Amazônia. Né? E, segundo os estudos, novas secas, talvez até mais graves, ocorrerão. E nós teremos que apoiar, e nós teremos que operar, e nós teremos que manter, né, a proteção do território, e aí tem uma questão de se adequar. Né? E essa adequação de natureza mais operacional, né, pensando não tanto na mão amiga, mas no braço forte, inclusive, é algo que essa sim a gente vai ter que avançar. Essa é um debate que a gente vai ter que enfrentar. Né? Esse debate eu acho que não tem retorno. E, por fim, talvez a mais sensível, a mais discutida, é essa questão geopolítica. Né? Essa questão geopolítica é uma realidade. Eu começo com esse mapa, por quê?
Porque quando a gente olha a pegada de carbono no mundo, né, felizmente, o Brasil está muito bem. Está muito bem. 85% da nossa atividade industrial advém de matriz elétrica sustentável. O que eu quero dizer com isso? Nós somos uma potência ambiental, nós somos uma potência alimentar, nós somos uma potência energética. É preciso compreendermos a estatura do Brasil e pensar como potência. Nós estamos muito reativos nas últimas décadas, muito reativos. É preciso ser proativo. Eu estive num evento em Portugal recentemente e um professor falava o seguinte: o mundo para quando o Brasil vai falar sobre meio ambiente. É importante a gente compreender isso. Nós temos uma responsabilidade enorme, nós temos uma soberania e temos que lutar por ela e afirmar essa soberania. A grande questão é qual a melhor comunicação estratégica para essa afirmação. Eu acho que esse é o debate. Pode trazer a próxima, por favor, Barros. A questão da Amazônia. O general Meira Matos já trazia isso. Para a Amazônia, qual é a nossa comunicação? Nós temos que desenvolver a Amazônia, mas desenvolver de forma, como dizia o general, com sensibilidade e harmonia, buscar aquilo que a professora Berta Becker, né, e depois tudo vai se falar dessa ideia de buscar alternativas sustentáveis. A professora Berta Becker, ela tinha uma esperança no Brasil e ela dizia: olha, nós já fizemos algumas revoluções muito interessantes, nós fizemos a revolução do petróleo, de buscar petróleo em grande profundidade, nós fizemos uma revolução do pró-álcool lá atrás. Nós fizemos a revolução da Embrapa. Nós somos uma potência alimentar. Por que nós não vamos fazer uma revolução sustentável na Amazônia? Por que não? A Amazônia só será segura se houver desenvolvimento, desenvolvimento sustentável. Essa é a missão do Brasil, esse é o grande legado que nós temos pela frente. E, com certeza, com o potencial que o Brasil encontrará, e nós precisamos comunicar isso, que nós vamos buscar e temos essa capacidade. Por favor, Barros, uma próxima. Recentemente, né, ano passado, a revista Veja trouxe: sem derrubar uma árvore, a Amazônia tem potencial para se firmar na linha de frente da chamada economia verde. Mais uma também que eu gostaria de compartilhar, que foi um evento, pode passar, Barros, antes de falar desse evento, uma questão que o jornal Estado de São Paulo trouxe recentemente, na realidade, no ano passado, sobre o perigo da Amazônia. A gente sofre pressão de cima e de baixo. De cima é a pressão internacional, é a tentativa, né, de negação territorial soberana do nosso território, de negar nossa autonomia. Isso a gente sempre vai sofrer. Isso aí, né, não tem como negar e a gente nem tem como impedir que se faça. Isso tem que estar preparado. A outra é de baixo. É o risco dos territórios. Nós temos muito na vizinhança, territórios em processo de falência, de insurgência criminal, né? De uma população que não tem acesso ao desenvolvimento, portanto, uma população vulnerável, vulnerável inclusive ao crime. E aí o Estado de São Paulo traz esse risco: miséria, devastação, violência. Quem hoje destrói a Amazônia basicamente é o crime. Basicamente é o crime. Né? E aí nós temos um grande desafio, e, portanto, o combate ao crime, mas também o desenvolvimento daquela região tem que caminhar juntos. Né? Esse é um grande desafio, e por favor, Barros, o próximo. Eu trago aqui a participação do embaixador André Aranha Correia, o ano passado, no Soberania e Clima, que foi realizado na Escola Superior de Defesa. O general Costa Neves estava também, fez uma palestra antes, e ele disse uma coisa sensacional: a força maior da soberania brasileira sobre a Amazônia reside no fato de que ninguém pode cuidar da Amazônia melhor do que nós. Agora, nós podemos cuidar dela melhor do que estamos cuidando. Essa é uma questão de sensibilidade. Nós precisamos, inclusive, comunicar isso. Comunicar, e para isso precisamos, basicamente, inclusive, reafirmar nossa soberania, né? Isso é fundamental, e levar desenvolvimento, porque não há segurança, certamente, na Amazônia sem desenvolvimento daquela região. Um desenvolvimento, lógico, alternativo, um desenvolvimento sustentável. Próxima, por favor. E aí eu trago, já caminhando para o encerramento desse debate, a gente tem que ter muito claro o que nos interessa. Não nos interessa uma negação territorial que simplesmente tenta tratar a Amazônia como uma nova Antártida. Não é isso.
nem também uma exploração predatória que hoje é realizada basicamente pelo crime, de uma grande mina de destruição, também não nos interessa. Em tal contexto, deve-se buscar a racionalidade política, evitando ambos os extremos, o da ingenuidade geopolítica ou da insensibilidade socioambiental. É por esse caminho que o Brasil precisa comunicar, entender, né, e continuar no seu processo de desenvolvimento. Por favor, Barros. E aí, já como pensando a oportunidade, já estaríamos indo mais para as conclusões, mas a adoção de uma nova comunicação estratégica, de uma postura reativa a uma postura proativa, perene, compreendendo bem esses elementos como potência alimentar, energética, ambiental, que faz um trabalho belíssimo e ninguém pode cuidar melhor da Amazônia do que o Brasil. Comunicar isso, fortalecer o TCA, que é uma construção brasileira basicamente pensada em 78, para quê? Para criar, né, uma redoma ou um condomínio, como falava o general Meira Matos, um condomínio fechado, para exercer de forma soberana a nossa autonomia estratégica sobre a região, o uso soberano do nosso território. Foi para isso que foi criado o Tratado de Cooperação Amazônica. Por isso só tem países, de fato, amazônicos nesse espaço. E é o espaço de liderança brasileira. Nós temos que entender isso e, diria mais, nós temos que pensar em incorporar, talvez, elementos de defesa e de segurança nesse tratado. Porque quando ele foi pensado, não tínhamos o significado, não é? E o desafio que a Amazônia representa hoje para a segurança e defesa. Próximo, por favor. Então, basicamente, resumindo, esses são as 4 dimensões. Próxima. Eu acredito que, de uma forma muito simplificada, geopolítica e ambiental é muito mais mitigar tanto a pressão geopolítica internacional quanto as questões, de fato, ambientais, os riscos. E a próxima, eu acredito que a questão securitária e operacional é muito mais adaptar. E aí aquela dúvida que persiste em relação à securitária. Como vamos trabalhar essa questão é um grande desafio que está posto para a própria sociedade, especialmente para a defesa. Continuando, eu tentei resumir tudo o que eu falei. Por favor, Barros, a próxima. Ok, e a próxima? Eu tentei... Aí você vai clicando, tá, Barros, por favor. Na questão ambiental, pode clicar. Se houver uma palavra, eu diria proteger. Para mim, proteger é a palavra. Na securitária, apoiar. Na operacional, capacitar. E na geopolítica, comunicar. Eu diria que esses são os desafios, ou seja, é por onde caminha as nossas oportunidades, inclusive. Pode passar a próxima, por favor. E para encerrar, desafios e oportunidades, a gente já até começou a falar, mas eu gostaria, então, só de encerrar com esses elementos. Pode passar. Para a comunicação estratégica, pensando o Exército, pensando as Forças Armadas, defesa da soberania e do desenvolvimento sustentável, precisamos compreender bem isso, entender o fenômeno e defender esses elementos. Sustentabilidade, recuperação de áreas degradadas, eficiência energética, preservação dos campos de instrução, proteção ambiental, combate a ilícitos ambientais, apoio a órgãos competentes. Por favor, próxima, Barros. E eu trago aqui, já caminhando para o encerramento, o penúltimo slide. A nossa mudança climática está na Política Nacional de Defesa. Eu acho um avanço, né? No contexto da política nacional, na proposta, no ambiente nacional, a mudança do clima introduz novas preocupações à análise da segurança da defesa nacional. Seus efeitos visíveis, como a maior incidência de incêndios, secas, inundações, elevações do nível do mar, dentre outros, acarretam desgastes e prejuízos ambientais, sociais e econômicos. Questões vinculadas à temática do clima têm sido usadas como escusas para justificar medidas que impactam negativamente as relações entre os países. Ou seja, coloca-se as questões que implicam no agravamento de conflitos e coloca-se a questão geopolítica. O Brasil, em face das características geográficas do seu entorno, é um ator importante no contexto do grande debate acerca das mudanças. Excelente. E o ambiente internacional, impactos provocados pelo efeito das mudanças climáticas, por pandemias e atividades não sustentáveis, poderão acarretar graves consequências ambientais, sociais, econômicas, políticas, exigindo prontas respostas do Estado. Eu só gostaria de deixar para os senhores aqui um debate, que é o seguinte: se um documento do Reino Unido trata 85 vezes de mudanças climáticas, será que não é pouco ainda para a nossa política nacional de defesa? Na estratégia não aparece nada. Não aparece nada. Será que não seria o caso pensar
numa ação estratégica de defesa, que fizesse o que já fazemos, que é o cuidado com o meio ambiente. Não sei, eu coloco aqui um debate, eu sei que é algo novo, é algo que está sendo, o fenômeno ainda está sendo compreendido, mas eu acho que nós temos que capitalizar isso, trazer, grudar essa ideia de proteção, porque isso faz muito bem, e tem feito muito bem, e continuará fazendo muito bem às nossas Forças Armadas. E, por fim, apenas a conclusão, considerações finais, encerrando minhas palavras, eu diria que as mudanças climáticas passam a ser consideradas ameaça à segurança nacional em todos os países. Essas ameaças se expressam em diferentes dimensões geopolíticas e securitárias, como foi falado aqui. Faz-se necessário avançar na comunicação estratégica e no estudo de suas implicações operacionais. E, por fim, a mensagem que eu entendo que o general Miramato já deixava em 1980, quando escreveu para a Amazônia: não há incompatibilidade entre afirmação soberana e sensibilidade socioambiental. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço bastante a atenção. É um tema que a gente tem buscado estudar, compreender, né? E a gente percebe que ele é fundamental para avançarmos, especialmente para o Brasil. O Brasil é potência ambiental, a gente não pode esquecer disso. Muito obrigado. Oscar Filho, nós que te agradecemos, rapaz. Agora que eu estou te reconhecendo. Quando você abriu a voz e começou a dar aula, eu lembrei dos nossos tempos de 2012, na sessão de ensino lá da AMAN, da Academia Militar da Agulha Negra, das brilhantes aulas que Exatamente, você Coronel dava. Mega. E com certeza você me deixou numa enrascada agora, porque só para a nossa assistência estar ciente, nós vamos gravar um podcast com o professor Oscar Filho logo em seguida. E eu tinha feito até já uma pauta para esse podcast, eu mudei toda. Depois da palestra, não sei se eu vou conseguir sincronizar ou sintetizar esse podcast em 20 minutos. Obrigado, Oscar Filho. Meus amigos, a sala de chat já está aberta, inclusive nós já estamos recebendo as perguntas. Nós vamos fazer agora um intervalo de 5 minutos para que a gente possa permitir aos senhores tomar uma água e colocarem algumas perguntas ainda caso desejem. Então, dentro de 5 minutos, nós voltamos aí para a tela com o professor Oscar Filho para que a gente possa dar início à condução dos nossos debates. Vamos ao intervalo. Então, meus amigos, vamos retomar então nosso seminário. Professor, estamos em condições? Podemos iniciar o debate? Isso, podemos sim, por favor. E eu vou deixar com o senhor já a primeira pergunta do Coronel Paulo Filho, já que o senhor comentou a presença dele, ele já deixou uma pergunta para o senhor e da forma que eu deixo registrado aqui também, meu abraço ao Coronel Paulo Filho. O Coronel Paulo Filho pergunta o seguinte: em que medida o enfraquecimento que os organismos multilaterais enfrentam nos dias de hoje, em razão das múltiplas crises que assolam o sistema internacional, afeta a ação, que deveria ser concertada, dos países no enfrentamento da crise climática? Obrigado, Coronel Mega, obrigado, Coronel Paulo Filho, né, que é preciso ser dito, foi um grande incentivador desse debate no Centro de Estudos Estratégicos do Exército. Eu acredito, Coronel Paulo Filho, que, de fato, a implicação é direta, não é? A grande questão em relação a esses fenômenos que nós vivemos atualmente, dos crimes transnacionais, das mudanças climáticas, e que colocam em xeque a própria ordem westphaliana que a gente está acostumado, é que a sua resolução ela implicará necessariamente uma série de agentes em diferentes níveis. Então, os estados sozinhos não dão conta desses problemas, eles são fundamentais, eles vão lutar, e é lícito que façam isso, né, pela sua gestão soberana dos territórios, mas essas questões elas dependem também de arranjos que são internacionais, de arranjos que são locais, a participação local é muito importante. Então, essas ameaças complexas elas não serão resolvidas isoladamente por nenhum desses entes, né? O que eu acho é que nós estamos passando por uma crise de regimes internacionais, né? A gente está vendo uma reafirmação das soberanias, inclusive dos nacionalismos. Eu acho que essa é uma fase que nós estamos vivendo, mas nós compartilhamos problemas, os nossos problemas são interligados, né? A interdependência é uma realidade. E os Estados também, além do sistema internacional que é anárquico, nós também formamos uma sociedade de Estados. Há questões que nós queremos resolver. Então, eu acredito que sim, que nós ainda temos espaço para isso e, necessariamente, nós teremos que usar
esse espaço, inclusive apoiar, em muitos casos, os espaços e os regimes transnacionais. E mais do que isso, eu acho que, como stakeholder importante, estabelecer a agenda. Né? É importante o Brasil pensar como proativo, estabelecer a agenda. Então, eu acho que, de fato, a crise do multilateralismo tende a agravar, né? Mas, necessariamente, como estamos todos conectados e isso afeta o mundo, nós encontraremos, isso vai ser difícil, no nível internacional ainda caminharemos, encontraremos soluções que possam ajudar os estados, inclusive, a resolver seus problemas de segurança e defesa. Obrigado, professor. Nós vamos manter ainda dentro da temática da geopolítica. A próxima pergunta ela vem da Elane Dornelles. Ela diz o seguinte: Bom dia, meu nome é Elane, sou internacionalista pelo NILA e mestranda pela UNB em Políticas Comparadas sobre as Américas. Estou fazendo um estudo sobre o papel da Organização do Tratado de Cooperação Amazônico no enfrentamento dos crimes ambientais. Eu gostaria de saber do palestrante qual sua opinião sobre este órgão estratégico e sua função no sentido de enfrentamento de crimes ambientais na região amazônica. Elane, muito obrigado pela pergunta. Eu sou, assim, um entusiasta do que foi a construção do Tratado de Cooperação Amazônica, uma obra criada nos anos 70 pelo governo brasileiro, contra toda uma reação de estoque de desconfiança da vizinhança, não é? Jornais de países vizinhos diziam que o imperialismo brasileiro estava querendo se impor sobre a Amazônia. No fundo, o Brasil já tinha uma visão, né, de futuro, pensando a pressão internacional que a região sofreria e que, se nós já compartilhávamos problemas, teríamos que compartilhar também as soluções. Ela surge com isso, depois ela ganha o status de organização nos anos 90, e é a única organização internacional com sede no Brasil aqui na W3. É importantíssima. O que a gente tem discutido, Elane, é em que medida é possível, e eu sou um defensor disso, trazer as agendas de segurança, inclusive de defesa, esse tema de ordem geopolítica, para que os países possam se defender de forma conjunta, tenham um espaço para pensar essas questões, e de segurança também. Né? Há uma certa reação de incorporar por parte da nossa própria diplomacia e de quem estuda, porque, de fato, no próprio tratado, há um dos artigos que diz o seguinte: questões fronteiriças territoriais não serão tratadas. Por que esse cuidado? Para não trazer problemas de disputa entre vizinhos para dentro da OTCA. Então, teve-se esse cuidado de trazer, de afastar esses elementos de ordem mais geopolítica. Só que eu acho que nós vivemos uma outra conjuntura, é uma outra questão. Nós temos hoje problemas muito sérios de segurança, nós temos desafios geopolíticos que precisam ser pensados em conjuntos. Então, eu acho que sim, eu acho que o Tratado de Cooperação Amazônica seria um espaço muito interessante, até porque o Brasil pensou, e o coronel Paulo Roberto Laraburu, que enviou mensagem, conhece muito bem, né, com o seu conceito de dissuasão extrarregional, pensou a América do Sul. E a América do Sul era o grande espaço de coordenação. Só que essa América do Sul desidratou. Né? O que sobrou? Sobrou ainda a estrutura da OTCA na Amazônia. Então, eu acho que a gente tem que pensar a partir dela como solução, como mais um mecanismo de defesa soberana da nossa região e dos desafios e vulnerabilidades que nos afetam. Obrigado, professor. A pergunta agora é do professor doutor Alexandre Barbosa de Oliveira. Ele é líder do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão de Saúde e Emergências e Desastres da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O questionamento é o seguinte: considerando o contexto geopolítico e socioambiental do Brasil, como as mudanças climáticas emergentes estão influenciando as atuais estratégias de defesa nacional do país? E uma segunda pergunta: e sobre o tema, qual a opinião sobre a governança e articulação com outros setores ou instituições para, enfim, avançarmos na direção de ações menos reativas e mais prospectivas e efetivas? É muito interessante essa questão, porque ela traz outros elementos, inclusive na área de saúde, de segurança. Na área de saúde, nós passamos por uma pandemia, sabemos o que é isso, estamos vivendo uma epidemia agora de dengue. Nós sabemos que as mudanças climáticas trarão impactos, né, sobre essa área, patógenos emergentes, tudo isso que pode
implicar em questões de segurança na área de saúde. Então, assim, o impacto disso nas políticas de defesa é recente, extraindo ali um pouco os Estados Unidos e Europa, como a gente viu na palestra, mas ainda é recente. Eu acho que é um desafio que está posto a todos os países necessariamente terão que incorporar isso nas suas políticas de defesa, mas essa pergunta do professor é interessante, porque ela é uma defesa de natureza multidimensional, quer dizer, ela já vem carregada com outros olhares, com outras agências. Não trata-se apenas de juntar Forças Armadas, polícia e inteligência. Quer dizer, a gente tem que pensar outras agências do Estado, outros espaços da própria sociedade civil que consiga compreender o fenômeno, o risco que esse fenômeno está trazendo e entender isso de forma mais ampla. Né? Então, eu acho que é um debate necessário. Agora, reconheço, por outro lado, que é muito novo. Eu acho que o fenômeno ainda está sendo compreendido. Mas, no meu entender, é um caminho sem volta e teremos que enfrentar esse debate de forma conjunta. É algo que vai ter que nos unir enquanto Estados nacionais para encontrarmos o debate. Lembrando que a pergunta anterior, ela não é uma solução isolada, ela vai depender também de ações locais, ações internacionais, mas o Estado é central nesse debate, e suas agências e sua sociedade civil também. Professor, nós estamos caminhando já para o nosso final, nós vamos fazer mais duas perguntas. Uma vem do Caio Cândido. Primeiro, ele agradece ao senhor pela brilhante apresentação. Ele faz o seguinte questionamento. Meu questionamento é sobre a possibilidade de utilização do tema em questão como, aí ele coloca entre aspas, arma não convencional, com o intuito de desestabilização política, econômica e etc. Ele pede que o senhor comente alguma coisa sobre isso. Muito obrigado, Caio. Esse é um tema bastante interessante, novo para compreender, né? Vivemos dimensões outras na guerra hoje, informacional, né? A gente é muito acostumado a pensar essas questões a partir da base territorial, e quando a gente pensa essas questões geopolíticas, a gente pensa muito disputa de territórios, um país invadindo o outro, conquista, expropriação territorial, como a gente tem visto, de fato, isso ainda acontece no mundo. Mas há outras formas também, a gente tem percebido, mais sutis, né? E talvez a questão em relação, por exemplo, à Amazônia, não seja tanto a expropriação territorial. Essa expropriação territorial me preocupa mais em relação ao crime, à insurgência criminal, para ser sincero. Mas talvez seja uma questão de negação territorial, ou negação da gestão soberana dos territórios a partir de uma série de pressões. O coronel Paulo Roberto Laraburu, eu vi que ele colocou numa observação aqui no chat, que ele diz que o Reino Unido está mudando o padrão do que é pegada de carbono, levando à época colonial, etc. Ou seja, os países vão buscar, através de suas narrativas e pressões, encontrar mecanismos de defender, né? Vocês fazem isso. Nós temos que compreender isso, né? Eles vão fazer isso, essa pressão vai existir, só vai aumentar. Nós temos que compreender e nós temos que comunicar. E mais do que ser reativo, nós temos que começar a ser proativo também, comunicar aquilo, né? Por exemplo, o que é um milagre da Embrapa, o mundo precisa conhecer a Embrapa, né? O que o Brasil conseguiu fazer, está fazendo para alimentar o mundo com uma potência alimentar. Então, assim, o que seria essa negação territorial? A gente já viu agora, na questão da agenda, por exemplo, francesa, em relação a acordos do Mercosul, né, a tentativa de proteger o seu setor agropecuário. Então, tenta ligar a imagem do crime ambiental à imagem da produção na área no país. Essas questões elas vão existir, fazem parte dos mecanismos de defesa desses países. Então, nós é que temos que estar preparados para isso, saber que é parte da realidade e criar a nossa comunicação. Né? Eu acho que o que a gente tem que pensar é na nossa comunicação estratégica, porque é um tipo de guerra que ela não é de expropriação territorial necessariamente, mas ela é de negação territorial ou de negação do uso soberano de determinados territórios. Professor, vamos então para a nossa última pergunta, e essa é daqui da escola. O senhor usou durante sua palestra uma expressão bastante interessante que nos chamou a atenção, que foi o verde defendendo o verde. E o senhor defendeu um protagonismo das Forças Armadas na defesa da soberania nacional sobre a Amazônia. Como o senhor vislumbra, em ações concretas,
as Forças Armadas assumindo esse protagonismo na defesa de uma região tão importante que afeta todo o clima do planeta? Então, Coronel Mega, eu acho que essa é uma questão para o Exército, né? A gente lá no centro debatia bastante. É uma questão que a gente tem que pensar, a sociedade brasileira tem que pensar soluções para a Amazônia, as várias Amazônias, né? Não são fáceis, né? Mas a gente tem que acreditar também na esperança da professora Berta Becker. Se o Brasil já fez alguns milagres, por que não pode fazer esse milagre da Amazônia? É um tema central para o Exército, especialmente a partir dos anos 70, 80. O Exército grudou muito a ideia da Amazônia e da proteção da Amazônia, a sua própria essência de ser de defesa nacional, né? E eu acho que continua a ser nosso papel, nossa prioridade estratégica, inclusive, mas o grande cuidado, e aí eu volto para a questão securitária, é que, pelo fato do Exército estar presente já na região, pelo fato de fazer um trabalho muito interessante, né? Pelo fato do Exército ter aquela região exatamente como a sua identidade maior, talvez, o risco de que o Exército acabe recebendo missões e mais missões que, na realidade, deveriam ser pensadas, talvez, para outras agências, né? A questão, por exemplo, do papel de polícia, de fato, é uma necessidade que nós temos na faixa de fronteira. Agora tem a ideia de ampliar essa faixa, quer dizer, ampliar mais ainda o papel. Essas são missões subsidiárias, estão previstas em lei, inclusive. Acho que é a forma como o Brasil está estruturado. Acho que o Exército tem que continuar cumprindo essa missão, mas a Amazônia é um continente, a Amazônia é muito grande, é muito extensa. A dimensão da Amazônia exige que o Brasil olhe para aquela região, né, de uma forma muito mais ampla, né, pensando soluções que advêm não só de Forças Armadas, né, pensando em soluções que advêm, inclusive, da própria sociedade civil, das iniciativas, do próprio mercado, né? Então, é saber bem qual é o nosso objetivo, né? Proteger e desenvolver. Eu acho que essa lógica de que a Amazônia ela não será segura se ela não encontrar caminhos para o seu desenvolvimento precisa ser compreendida. E ela exige muito mais do que a participação das Forças Armadas. Então, Coronel Mega, eu acho que continua sendo o interesse estratégico primeiro do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, né, tem isso muito marcado, né? Selva é uma marca, é uma das nossas identidades mais fortes, mas é necessário, muito além das Forças Armadas, para manter, de fato, aquela região como uma região soberana e próspera, que nós veremos, como a professora Berta Beck coloca, né? No futuro nós veremos esse milagre também acontecer. Muito obrigado, professor. Então, nós estamos chegando ao final, professor. Eu gostaria de deixar aberto para o senhor, caso o senhor deseje fazer alguma consideração final. Só que antes de o senhor fazer a consideração final, gostaria de lembrá-lo que logo em seguida a gente vai gravar o nosso podcast no outro canal e o nosso auxiliar aqui já vai chamá-lo, o senhor, para essa gravação. Então, com o senhor, as suas considerações finais, por favor. Muito obrigado, Coronel Mega. Uma satisfação em revê-lo. De fato, labutamos juntos na sessão de Estudos Sociais, eu acho que era isso o nome da nossa sessão A, da AMAN. Foi um momento muito rico para mim, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, ao longo da carreira, a formação de todas as escolas do Exército, que foi muito rico, me ajudou muito. Então, uma satisfação enorme estar de volta, Instituto Meira Matos, a ECM, e poder falar desse tema. Eu peço desculpas se fui, em alguns momentos, talvez leviano, mas trata-se de um tema novo, é um tema novo, e eu acho que incorporar perspectivas diferentes, olhares, críticas a esse tema, né? Compreender o fenômeno é muito importante, e eu entendo que para o Brasil é estratégico. Eu entendo que nós precisamos olhar o Brasil como essa potência ambiental, alimentar, energética, somos exemplo para o mundo, precisamos começar a pensar assim. Então,
Coronel Mega, encerrando, muito obrigado pela atenção, pelos amigos que eu vejo aqui participando também e pela atenção que foi dada. Muito obrigado. Então, desta forma, nós gostaríamos de agradecer imensamente essa brilhante apresentação do Coronel Oscar Filho, que com certeza deixou todo mundo que a assistiu bastante gratificado em adquirir esses conhecimentos que nos foram mostrados na manhã de hoje, pela facilidade, pela comunicabilidade, pela especialização que ele tem nesse trato do meio ambiente. Isso nos engrandeceu e muito, viu? E prazer em revê-lo também, Oscar Filho. Eu confesso que no início, quando abriu a tela, antes de a gente começar a gravar, eu não conhecia, mas quando você começou a voz, eu lembrei das aulas. Aí não teve jeito. Nós dois estamos velhos igual, não adianta. O tempo passa para todo mundo. Então, meus amigos, nós chegamos ao final de mais um seminário patrocinado pela Escola de Comando Maior, Escola de Estado Comando Estado e Escola de Comando Estado Maior do Exército, consegui, por meio do seu Observatório Militar da Praia Vermelha. E esse seminário irá estar disponível dentro em breve no site do Observatório Militar da Praia Vermelha, que já está sendo colocado para vocês aí também via chat o endereço. E aproveitamos para informá-los, como os senhores já assistiram, que nós gravaremos um podcast em seguida. E esse podcast também estará disponível para todos os senhores ouvirem um pouco mais do professor do Coronel Oscar Filho nesse site do Observatório Militar da Praia Vermelha. Nosso mais sincero agradecimento a todos que participaram na atividade desta manhã e desejamos a todos um excelente dia.